queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje nos ofereceu a conclusão da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esse escrito que é o segundo escrito mais antigo do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, ao contrário do que poderíamos pensar, não começou do ponto de vista da composição dos textos a ser feito com os evangelhos, mas ao contrário. Os primeiros escritos foram as cartas de São Paulo, e destas, as primeiras duas cartas aos Tessalonicenses são os escritos mais antigos que nós temos. E na segunda carta aos Tessalonicenses, que foi escrita para poder trazer um pouco de calma à comunidade de Tessalônica, em vista da pregação de alguns um pouco exagerada de que era iminente o retorno de Jesus, São Paulo, hoje, sobretudo no trecho que nós escutamos, nos dá dois ensinamentos muito importantes. Em primeiro lugar, o de estar atentos com as companhias que podem nos influenciar negativamente. E também nos fala sobre a necessidade de trabalhar, de não viver do ócio, de não ficar numa dependência ociosa dos demais. Comecemos pelo segundo ensinamento. São Paulo, por um lado, o que faz aqui é reafirmar a dignidade do trabalho ao dizer que era preciso evitar a ociosidade na comunidade. E cita, inclusive, um ensinamento que ele havia dado quando estivera junto dos fiéis de Tessalônica. Aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Aqui é importante, deixar claro que São Paulo não está indo contra, e basta que nós peguemos as suas outras cartas e vamos ver que isso é um ensinamento constante, ou seja, de que é preciso vir em encontro àqueles que não têm o que comer. Pensemos, por outro lado, o que Jesus ensinou no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Portanto, não se trata aqui de não fazer esse ato, que é uma obra de misericórdia, de dar de comer ao faminto. Não é isso que São Paulo está falando. O que ele ali estava exortando, insistindo, é que naquela comunidade tessalônica, muitos, até porque achavam que era iminente a volta de Jesus, que tinham decidido que não iam mais trabalhar, que não iam fazer nada, que iam ficar ali esperando, provavelmente em oração, a volta de Jesus. E ele está dizendo, olha, não é assim. Nós não podemos ficar paralisados. Cada um tem que procurar fazer, na medida das possibilidades, algo de útil para os demais. É óbvio que, às vezes, sobretudo na nossa cultura contemporânea, muitas pessoas não trabalham não porque não queiram trabalhar, mas porque falta trabalho. Isso é uma outra questão e, aliás, nós temos sempre que rezar por essas pessoas e procurar ajudá-las da melhor forma possível. Mas a melhor forma possível, sempre que esteja nas nossas capacidades, é prover um trabalho. Porque trabalhar, e essa é a questão fundamental, esse é um ensinamento importante, é um modo de viver a nossa dignidade. Pois trabalhando, eu estou ajudando a transformar esse mundo, com qualquer que seja o tipo do meu trabalho, numa realidade que está mais próxima de Deus, na medida em que o meu trabalho seja inspirado pela minha fé cristã. Portanto, o trabalho é sempre um serviço, o trabalho é sempre um modo, em definitiva, de viver o amor ao próximo, para além do fato de ser também um modo digno e justo de conseguir o necessário para a minha manutenção e para a manutenção da minha família. Então, pensemos no exemplo de Jesus, em primeiro lugar, que também trabalhou, foi carpinteiro. Nós hoje estamos celebrando essa missa devocional, a missa votiva de São José.
Pois bem, Jesus, segundo a tradição, trabalhava com seu pai. De fato, ele foi reconhecido como filho do carpinteiro. Portanto, o trabalho é uma coisa bela. Pensemos no livro do Gênesis. No início, quando fala da criação do homem, disse que Deus colocou o homem para trabalhar no jardim do Éden. Portanto, o trabalho, antes mesmo do pecado original, era já a forma como o homem colaborava com Deus. Que bonita essa ideia. Ser um colaborador de Deus na criação através do trabalho. Daí a sua importância. E o próprio Paulo quis trabalhar, muito embora, e ele afirma isso na carta, que ele tivesse direito, né, a ter o seu sustento provido pelos fiéis, dado que ele estava se dedicando à obra da evangelização, mas para ensinar sobre a importância do trabalho, ele não quis receber a ajuda dos fiéis, mas quis viver do suor do seu trabalho. Aliás, se a gente observa, por exemplo, nas comunidades monásticas, os monges, as monjas, apesar de se dedicarem de forma prioritária à oração, também trabalham. Não pensemos que eles ficam ali o dia inteiro simplesmente rezando. Rezando é o mais importante, mas também trabalham. São Bento, aliás, né, ele desenvolveu essa lógica do chamado ora et labora, ou seja, que deveria ser um pouco a lógica da vida dos monges. Ora, reza, ora et labora, trabalha, orar e trabalhar. Por outro lado, o segundo ponto é aquele de evitar as companhias nocivas. São Paulo fala com muita clareza. Nós vos ordenamos. São poucas as vezes que São Paulo usa uma expressão tão forte como essa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Portanto, essa exortação, essa ordem que São Paulo dá, tem por fim preservar a fé, a pureza da fé. Aqui nós podemos entender de tantos modos, né? Porque não são só pessoas, mas leituras, programas de televisão, são tantas as coisas que podem trazer em nós como que uma espécie de angústia, porque começam a nos influenciar negativamente. A gente tem que ter muito cuidado. Antes de, por exemplo, ler um livro que vai questionar a nossa fé, eu tenho que saber se eu conheço bem a minha fé. Porque às vezes eu vou ter a minha fé questionada, não porque o livro de fato tenha bons argumentos, mas porque a minha fé não está bem fundamentada. E assim também com influências de amigos. Atenção, com isso, não estamos dizendo que devemos desprezar as pessoas. E não é isso que São Paulo está nos ensinando. É simplesmente essa humildade e prudência, sabendo reconhecer o que para mim é mais importante. Porque, afinal de contas, e é disso que se trata, qual é a prioridade que a fé tem na minha vida? Por outro lado, o que São Paulo fala aqui não é diferente daquilo que nós escutamos no Evangelho de hoje, quando Jesus, no capítulo 23 do Evangelho segundo São Mateus, fala desses fariseus que são como sepulcros caiados. Sepulcros caiados era uma expressão que Jesus usava para falar dessas tumbas que estavam escondidas. E a pessoa, achando que aquilo era um lugar muito bonito, passava por cima. E na tradição dos judeus, segundo a lei de Moisés, quando você passasse por um sepulcro, você ficava contaminado. Portanto, um sepulcro caiado é uma espécie de armadilha, porque você passa por cima e fica contaminado. E assim Jesus se refere aos fariseus, porque eles acabavam com seu mau exemplo, com seu modo equivocado e às vezes malicioso de viver a tradição religiosa, acabavam corrompendo, acabavam fazendo mal aos demais. E, portanto, é óbvio, diante de uma realidade dessa, com toda a caridade, inclusive amando essas pessoas, porque Jesus também vai ensinar que nós devemos amar os nossos inimigos. Porém, é óbvio que, com humildade
E também sabendo o que é mais importante na minha vida, se eu tenho diante de mim uma pessoa que me faz mal, eu rezo por ela, eu ofereço até sacrifícios por ela se necessário for, porém, talvez às vezes é melhor que eu me afaste, né? Até para o bem dessa pessoa, para que ela não faça ainda mais mal, porque quem faz mal para o outro, no fundo está fazendo mal para si mesmo. Então, é para me preservar e preservar também essa pessoa que pode estar me fazendo mal. Agora, na dúvida, queridos irmãos, queridas irmãs, o melhor é sempre pedir conselho, né? Se eu acho que tem uma pessoa que não sei se faz mal, se está dizendo algo, pode ser nocivo para mim, e eu não sei como me comportar, eu vou procurar um sacerdote, vou procurar uma pessoa esclarecida, sobretudo nas tradições da igreja, na vida da fé, e pergunto, peço a ela que me ajude a discernir melhor a fazer, também pedindo ao Espírito Santo o dom do conselho. E que possa São José, queridos irmãos, queridas irmãs, nos ajudar a ter sempre a bondade acima de tudo, a amar a todos sem exceção e saber fazer do nosso trabalho um caminho de união com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.